E sobre o Vidalba, meus amigos, vamos passar para esse assunto. A notícia não é boa, tá? O Cruzeiro informou aí nesta manhã que o atleta Lucas Vidalba foi submetido a exames ontem, né? Que diagnosticaram uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. A indicação para o caso é de tratamento conservador, sem a necessidade de realização de cirurgia, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Pela apuração que o Samuel já tinha trazido para a gente, a Central da Toca também, o Vidalba não deve jogar mais na temporada de 2025, tá? Ainda que o Cruzeiro passe para uma eventual final, não teria tempo hábil para recuperação. E aí a minha dúvida para vocês começa essa com você, Rafa. Qual que é o tamanho do impacto aí da ausência do Vidalba? E Jonathan Jesus ou João Marcelo já tem uma definição sobre quem é o substituto? O impacto é enorme, né, Caramuji? Aqui começar desejando uma pronta recuperação para o Vidalba, que é um jogador que nos ajudou muito nessa temporada e que eu particularmente gosto bastante, né? Até, assim, é a mesma lesão que a Bianca teve, pela forma que o Cruzeiro informou, né? Não acho que dá para pegar o tempo de recuperação como parâmetro, porque normalmente no futebol feminino e no futebol masculino os tempos de recuperação são diferentes, mas é a mesma lesão aí, a mesma natureza. Impacto enorme, é um titular absoluto dessa equipe, fez uma ótima temporada, um jogador que eu particularmente gosto muito. No momento que eu vi a imagem, eu falei assim com algumas pessoas mais próximas, né, que eu estava conversando ali. Cara, se ele não rompeu os ligamentos, não teve alguma coisa ligamentar, é um livramento de Deus, porque a imagem é muito, muito feia. E aí acabou que teve mesmo uma lesão ligamentar e a gente torce para uma ótima recuperação, né? Que ele tenha uma cabeça forte para passar por esse momento difícil. Sobre a substituição, deve ser o Jonathan Jesus, porque foi o escolhido para entrar ali na partida de quarta-feira e esse tipo de situação costuma indicar quem vai ser o substituto. E, na minha opinião, o Jonathan Jesus foi o melhor jogador do Cruzeiro individualmente no segundo tempo. Então, essa é uma boa notícia. Acho que entrou num contexto difícil mais uma vez. Vocês lembram que ele entrou lá contra o Atlético Mineiro, mas ele foi campeonato brasileiro, né? Mas ele teve que entrar também num contexto difícil, passou mal no jogo, um jogo bem esquisito, diga-se de passagem. Mas também entrou bem. E mais uma vez entrou bem na quarta-feira. Oi. Jogou contra o Palmeiras também, Rafa, no Brasileiro, Sim. né? Que foi um jogo grande, ele jogou muito bem aquele time. Após uma expulsão, né, do Fabrício Bruno, entrou muito bem. Você vê que são jogos grandes, pesados, não só pelo adversário, mas pelo contexto de cada jogo e que ele conseguiu corresponder. Então, eu torço para que mais uma vez ele entre muito bem lá na Neoquímica Arena, vai ser ele e agora, cara, é o que eu falo, chega nesse tipo de momento, não importa, assim, se você gosta, se você não gosta, se você prefere um ou outro, se você acha um ou outro melhor, todos estão com a camisa do Cruzeiro e a gente tem que torcer e mandar boas energias para que eles façam bons jogos. Mas o que o Jonathan Jesus apresentou na quarta-feira me deixa um pouco mais tranquila de que o Cruzeiro tem um bom caminho com ele ali ao lado do Fabrício Bruno, que por sua vez não fez uma boa partida, precisa nos entregar mais na Neoquímica Arena para que a gente saia vencedor, mas lamentando muito o Vidalba, né? Uma lesão muito complexa e que ele possa ter aí uma boa recuperação. É isso, qualquer titular, né, Rafa, Pedro, Caramujo, qualquer titular tem impacto muito grande, né, quando eles estão ausentes nessa equipe do Cruzeiro. Assim como aconteceu, né, com o Vidalba, vai acontecer também com o Lucas Romero. Então, assim, é difícil. E outra, a gente não tem no nosso banco de reservas jogadores que conseguem entregar o que essas peças entregam para dentro do jogo, né? Embora o Cruzeiro não tenha feito um bom jogo contra o Corinthians. O que não quer dizer que o Lucas Romero não tenha potencial, o que não quer dizer que o próprio Vidalba não tenha potencial. Eles não são, por acaso, titulares com a camisa do Cruzeiro. Agora é torcer mesmo, é confiar em quem o Leonardo Jardim for escolher. Eu acredito que naturalmente vai ser o Jonathan Jesus, pela questão mesmo do física, né, do João Marcelo, que nós sabemos que ficou muito tempo parado. Isso também tem um peso relativamente grande nessa hora. A resposta do Jonathan Jesus foram respostas positivas em momentos importantes também dentro dessa temporada. A questão da estatura do Jonathan Jesus, isso pode contar também como parte da estratégia.
levando em consideração que o Corinthians tem o seu zagueiro também, que é bastante alto, e às vezes a gente queira, em algum momento, equilibrar a questão da estatura. Então, confiar no trabalho do Jonathan Jesus, confiar em quem o Leonardo Jardim também foi escolher para a posição do Lucas Romero, e é isso, não dá para a gente ficar lamentando muito nesse momento, não. Acho que a energia que a gente precisa gastar é uma energia positiva, naquilo que a gente precisa encontrar como fonte mesmo de inspiração para esse jogo no domingo. Desejar aí boa recuperação ao Vidalba, um atleta que já demonstrou ter muito respeito com a instituição, muito respeito com a camisa do Cruzeiro, e que nesse momento ele possa também apoiar os seus familiares, o seu filho, as pessoas que estão ao seu redor, para que ele possa recuperar aí o quanto antes e voltar em 2026 novo, para poder nos ajudar, continuar nos ajudando na temporada 2026. É claro que é uma notícia ruim, né? Primeiro pelo atleta, né? Um atleta, acho que nenhum atleta gostaria de ficar de fora de momento nenhum, mas principalmente de momentos decisivos de jogos grandes como esse, né? E aí eu concordo muito com o que a Rafa e a Amanda disseram, né? É um momento, pelo menos da minha forma de torcer, da forma que eu acompanho futebol, de largar qualquer convicção e pensar no coletivo, pensar no sucesso do Cruzeiro. Torcer para que o Jonathan Jesus, se for o escolhido, ou quem seja o João Marcelo, quem entrar faça um bom jogo. A mesma coisa, quem vai substituir o Lucas Romero, né, que acabou ficando de fora, para mim, um cartão amarelo sem sentido, mas aí já é uma outra seara dentro desse assunto. Mas, de fato, torcer para que a gente tenha aí jogadores que entrem e entendam o espírito do jogo. E aí, Caramujo, só dentro desse assunto e voltando naquilo que a gente estava falando lá atrás, sempre respeitando a opinião de todo mundo, mas essa história também de alguém, um jogador decisivo, etc. e tal, eu tenho um pouco de aversão a esse discurso, porque a gente fala isso lá de 2018, 2017, mas com todas as minhas ressalvas ao Mano Menezes, que eu já deixei bem claro, o Cruzeiro coletivamente tinha uma ideia e todo mundo seguia ela, e todo mundo dentro dessa ideia executava muito bem. Então, assim, eu tenho a confiança de que o coletivo do Cruzeiro possa prevalecer, assim como o coletivo do Corinthians prevaleceu. A gente olha, por exemplo, para o gol do Memphis, né? Apesar de ter sido um gol irregular, mas foi o gol dele, mas o coletivo do Corinthians atuou muito bem. Então, essa história também de sempre ficar esperando uma figura messiânica dentro do futebol que vai nos levar à terra prometida, que nós iremos ganhar graças a esse atleta que vai nos carregar até lá. Não, futebol não funciona assim. Futebol são 11 contra 11. Então, quando um time está coletivamente forte, você consegue, claro, potencializar as individualidades. A gente fala do gol do Arrascaeta naquele jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica, mas o gol do Arrascaeta contou com um baita passe do Raniel, que não é dos maiores jogadores da história do Cruzeiro, tem uma roubada de bola no lance, a construção do primeiro gol é uma construção de uma jogada coletiva, o jogo aqui também no Mineirão é um Cruzeiro que coletivamente fez uma boa partida, então acho que em alguns momentos também é necessário a gente parar de ter esse desejo incessante por uma figura que vai ser a cara desse título e pensar que a gente tem que cobrar para que o Cruzeiro volte a render coletivamente muito forte. E aí o coletivo rendendo muito forte, é claro que a tendência é que atletas como o Caio Jorge, como o Arroio, como o Sinisterra, que são os jogadores mais avançados no campo de futebol, tenham condições de marcar os seus gols e de aparecer ali. Mas eu acho que a gente precisa de ter muito cuidado com isso. Gilson, se não é a Arrascaeta e perde aquele gol 1-1, o Cruzeiro teria sido campeão do mesmo jeito, respeitando, claro, e sabendo da importância do gol do Arrascaeta.